E hoje eu tenho o prazer de receber aqui no programa referencial o Dr. Rui Palhano, psiquiatra. Vamos falar sobre o Janeiro Branco, né? Dr. Rui, seja muito bem-vindo ao programa. Eu que agradeço a você mais uma vez esse convite, me sinto muito honrado, muito feliz. E, sobretudo, para tratar de temas que você sempre levanta no seu programa, de importância muito grande, muito relevante. E a gente vai falar hoje, né, sobre saúde mental. Sem dúvida. Né? O Janeiro Branco, né? A campanha esse ano vem aí com o título, né, Saúde Mental enquanto há tempo. O que fazer agora? Esse é o tema da campanha desse ano, não é isso? Certo, exatamente. E isso tem muito a ver com a situação realmente dramática por que passa a saúde mental. Eu te diria, não no Brasil só, localmente, mas do ponto de vista da universalidade. O mundo todo está padecendo desses problemas de forma bastante preeminente. E realmente exige que haja mais cuidado, sobretudo do poder público, no manejo dessas questões relacionadas à saúde mental. Eu acho que o chamamento está feito. Doutor Rui, quando se fala de saúde mental, se quer dizer o que exatamente? Fundamentalmente, saúde mental expressa o teu bem-estar e a tua relação com o mundo e com os outros. Então, em tese, quando se fala de alguém que tem saúde mental, ele está bem com ele mesmo, está bem nas relações sociais, está bem com o mundo, com o seu trabalho, com o que ele faz na vida, etc. Quando você não está bem com você mesmo ou tem dificuldades relacionais, você pode pensar na possibilidade da existência de alguns problemas psiquiátricos. As doenças psiquiátricas, em geral, todas elas, sem exceção, elas se manifestam rompendo as relações sociais. A pessoa se isola muito ou tem relações bastante efêmeras com os outros, não tem uma coisa assim plena, duradoura, consistente, etc. E a saúde mental, ela é o contrário disso. Ela se impõe através do seu bem-estar na vida, contigo mesmo, com os outros e com o mundo. O problema é que parece que a população mundial, né, está doente mesmo, né? Tá, não há dúvida. Eu estava ali dizendo aqui, em particular, nós temos 1 bilhão de pessoas, de seres humanos na face da Terra, padecendo de um problema psiquiátrico. 1 bilhão. E no Brasil nós temos 70 milhões de pessoas portadoras de uma doença mental. Então são números absolutamente exagerados, quer dizer, são muito, muito, muito expressivos. E que, como se trata de uma condição médica e psicossocial relevante, que implica em sofrimento, implica em suicídio, implica em comportamentos desorganizados em geral, isso exige que haja por parte do poder público medidas assim bastante consistentes, arrojadas, fortes, para que a gente possa controlar isso da população. Doença mental é uma doença controlável, é evitável. Você pode interferir no curso natural dessas doenças e as pessoas se livrarem disto. E não tem nada que haja aí pré-determinada, o destino, nada disso. As pessoas podem interferir nisso. Na sua opinião, doutor Rui, como psiquiatra, o que o senhor acha que tem realmente provocado tudo isso? Quais são os principais fatores aí? Um fator assim, bastante relevante, assim, de forma geral, é o modo de vida porque nós estamos empreendendo. A população brasileira e mundial está passando por momentos muito críticos. As pessoas já não se dão melhor com as outras, não se relacionam. As pessoas já não têm acesso às condições assim, fundamentais da existência humana. Nós estamos inseguros do ponto de vista da nossa segurança social e pessoal. A violência está campeando no mundo. O uso de drogas é uma coisa chocante que cada dia cresce mais. O uso de drogas, por exemplo, hoje é um dos problemas psiquiátricos mais graves do mundo. A onda de criminalidade, a onda de violência, isso tudo colabora para que a população em geral padeça desses problemas emocionais e psiquiátricos. O senhor considera que falta mais investimento por parte do poder público? Tenha dúvida. Não tenha dúvida nenhuma. Talvez as políticas públicas de saúde mental sejam as mais parcas do Brasil. A que menos tem orçamento, por exemplo, nós temos um orçamento de 2 a 2,5% do volume de dinheiro destinado para políticas de saúde. Então é muito pouco. Por que esses países do mundo, os países mais avançados, mais capitalizados, conseguiram avançar muito nessa parte, como a Inglaterra, como a França, como o Canadá, como os Estados Unidos, do ponto de vista de políticas públicas? Porque há mais investimento. Então eles investem maciçamente na questão da saúde mental da população, oferecendo uma assistência psiquiátrica digna,
ampla, abrangente, consistente, segura, oferecendo condições de vida mais garantias para a população. Por quê? Porque investem. O Brasil, ao contrário, nós temos 2,5% do orçamento público destinado à saúde voltado para a saúde mental. Então, com esse dinheiro, que sem dinheiro, o que você vai fazer? Nada. Qual é? Nós temos, só para lhe adiantar mais um detalhe interessante, a metade da população brasileira não tem assistência psiquiátrica, não tem CAPS. O CAPS é um instrumento do SUS que se encarrega de prestar assistência psiquiátrica para a população. Eu ia lhe perguntar justamente sobre o CAPS, né? Porque a gente... A metade não tem CAPS. E quando tem CAPS, é CAPS 1, que é o primeiro degrau na rede complexa da assistência. Nós temos CAPS para álcool e drogas, nós temos CAPS para criança e adolescência, nós temos CAPS para vários tipos de condições humanas. Agora, o CAPS 1, que é o início dessa carreira, está cheio no Brasil, mas só pela metade da população. A metade da população não tem assistência. Vamos trazer para a nossa realidade, doutor Rui, hoje. Qual é a realidade hoje em termos dessa assistência de CAPS aqui no Maranhão? Muito ruim. Bom, o Maranhão até que tem uma certa quantidade razoável de CAPs distribuídos para atender a população em geral. Nós temos um serviço muito bom do Hospital Nina Rodrigues, temos uma urgência psiquiátrica no Hospital Nina Rodrigues, temos médicos psiquiatras muito competentes fazendo a psiquiatria com dignidade, com decência, dentro desses hospitais. Mas, em geral, no Brasil, em tese, a metade dos municípios brasileiros, dos 5.730, não tem CAPS. E como é que você vai assistir essa população? A pessoa está doente. É terrível. Bom, a gente está chegando já ao final do nosso bate-papo, mas eu gostaria de perguntar, né, como é que a família ou a pessoa pode perceber esse adoecimento na saúde, na questão da saúde mental? Uma das maiores formas de demonstração do adoecimento psiquiátrico é através das mudanças de comportamento. Então, todas as pessoas que estão ingressando, estão apresentando uma sintomatologia psiquiátrica, uma doença mental, a primeira coisa é visível que esse comportamento se modifica. Você passa a não ser mais a pessoa que era antes. Você começa a adotar algumas condutas e comportamentos que não são comuns no seu dia a dia, no seu cotidiano, etc. Então é visível. O pai deve perceber isso, a mãe deve perceber isso, um tio percebe, o avô percebe. Agora, o que é que acontece? Como está havendo, de fato, um distanciamento muito grande das famílias entre si, acaba o pai só descobrindo que o filho usa droga depois de 3, 4, 5 anos que ele está usando. Porque ele não percebe, mas logo, logo, se tivesse atento, um bom relacionamento, uma boa presença entre eles, você perceberia claramente que essa pessoa estava fazendo uso de drogas, por exemplo. Hoje se considera que os 3 pilares da saúde mental seriam a prevenção, a percepção e o tratamento? A prevenção do ponto de vista psiquiátrico, da saúde mental, existe e é um carro forte no mundo. Aqui não é. Aqui toda política é assistencialista, é de tratar de quem está doente. Você não tem uma política pública de prevenção. No Brasil não tem, não existe. Lamentavelmente, mas o mundo todo demonstra que há e você pode fazer isso com bastante evidência. A parte da prevenção. A parte da assistência, eu te diria que talvez não haja uma época tão promissora quanto essa. A psiquiatria cresceu muito. Os tratamentos hoje são modernos. Os medicamentos que nós utilizamos aqui no dia a dia são bastante evoluídos, bastante sofisticados. Então a população poderia merecer uma assistência digna. Por exemplo, na rede de farmácias populares não tem remédio psiquiátrico. Não existe remédio psiquiátrico. Isso é coisa que no país como o nosso, quer dizer, você tem tudo quanto é de remédio para tudo quanto é de doença na farmácia popular, mas não tem um psicotrópico. Então realmente fica muito ruim. Como é que a pessoa vai tratar de um transtorno de ansiedade, uma esquizofrenia, uma depressão grave com risco de suicídio sem medicação? Não existe isto. Então seria preciso que houvesse mesmo assim uma reflexão profunda dessa assistência. Você considera então que seria uma ineficiência ou uma ausência, né, por parte aí do poder público em relação à Eu acho uma negligência. Eu pessoalmente acho que é uma tremenda negligência no trato dessa questão. Eu acho que uma altura dessa do campeonato, com a contribuição que a psiquiatria fez, a Associação Brasileira de Psiquiatria, por exemplo, é o carro forte da nossa formação médica, um carro importantíssimo na formação do psiquiatra. Hoje é uma grande, a segunda maior instituição de psiquiatria do mundo, é a ABP, a primeira associação psiquiátrica americana, a APA.
A segunda é a brasileira. E nós não contribuímos assim de forma maciça porque falta esses interesses. Há uma negligência difundida na manifestação ou no trato dessa questão. Conversei aqui com o médico psiquiatra Dr. Rui Palhano sobre saúde mental, trazendo um pouco da realidade do Brasil, do mundo e também do estado do Maranhão. Dr. Rui, mais uma vez, muito obrigada por ter Eu quero te participado. agradecer e, como sempre, destacar que você sempre coloca aqui temas no seu programa, referencial, temas bastante relevantes e de interesse da público em geral. Muito obrigado a você e estou aqui sempre às suas ordens. E o convite já está feito aqui para o Dr. Rui, né, para participar do nosso Referencial Cast. Maravilha, Porque maravilha. lá a gente vai ter um tempo bem maior, Dr. Bem Rui, para maior estar para explorando. tratar. Dr. Rui tem aí muita bagagem, muita informação para compartilhar conosco e a gente vai fazer isso lá no Referencial Cast para vocês. Muito obrigada. Eu que te agradeço, Alciné. Parabéns pelo programa.